Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo. Seguimos com a nossa série sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje nós teremos um panorama sobre o segundo livro, o livro de Êxodo. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens. E importante também nós orarmos a Deus para que Ele nos dirija nesse estudo. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Abençoa cada pessoa que nos acompanha. Te pedimos agora que Tu nos orientes e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender no estudo de hoje. Em nome de Jesus, amém. Como mencionamos, falamos que hoje vamos dar um panorama no livro de Êxodo, certo? Para isso, eu convido você para ler 2 trechos, 2 passagens bíblicas. A primeira é o próprio livro de Êxodo, no capítulo 1, nos 7 primeiros versos. E depois leremos um pequeno trecho do livro de Gênesis. Vamos lá, primeiro, Êxodo capítulo 1, verso 1 a 7. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Lá no livro de Gênesis, nós temos um relato, Gênesis capítulo 12, os 2 primeiros versos, capítulo 12, verso 1 e 2, e 3, de 1 a 3, nós veremos a promessa que Deus fez para Abraão. Vamos lá, Gênesis 12, capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Diz a palavra o seguinte: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Promessa que Deus fez a Abraão. É aceito que o Êxodo não é um livro novo, mas uma continuação de Gênesis. Êxodo, como nós mencionamos, é o segundo livro da Bíblia e o segundo livro do Pentateuco. Ele deve ter sido escrito também por Moisés, na mesma época em que escreveu Gênesis. Muitas das promessas feitas aos patriarcas no primeiro livro, lá em Gênesis, nós encontramos a concretização dessas promessas no segundo livro, já em Êxodo. E aí uma pergunta importante é: qual é o contexto do livro de Êxodo? Temos aprendido que quando queremos entender bem a palavra de Deus, precisamos compreender e conhecer o contexto quando ocorreu a ação do escritor inspirado por Deus para para registrar aqueles versículos. É o que nós faremos agora em termos de conhecer um pouco do contexto do livro de Êxodo. O contexto é apresentado logo no início, no primeiro capítulo, nesses 7 versículos que nós acabamos de ler. Esses versículos eles servem como uma ligação com o livro de Gênesis. Sumariza o momento histórico a partir do qual a narrativa de Êxodo tem a sua dinâmica e começa a se desenvolver. Esse texto demonstra o cumprimento inicial da promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis, onde nós lemos, Gênesis 12, 1 a 13, que acabamos de ler também. A promessa de que a sua descendência haveria de ser uma grande nação e, mais do que isso, seria uma bênção para todos os povos. Uma das mensagens do livro de Êxodo nos tempos atuais, em que nós podemos interpretar, podemos reconhecer nos tempos atuais, é que essa grande nação da promessa ultrapassou os limites étnicos e históricos do povo de Israel original. Esses limites se tornaram algo muito mais amplo. Mas como isso aconteceu?
Anos depois, a partir da vinda de Jesus de Nazaré, Messias de Deus, descendente de Abraão, o povo de Israel étnico daquela promessa foi expandido para o povo de Israel espiritual. Esse povo expandido, esse Israel espiritual, é formado por todo aquele que crê em Jesus como Senhor, como Salvador e como Senhor. Além de sinalizar para a redenção de todos os povos, e nós lemos isso há pouco, a saga do povo do Israel histórico, descrita no livro de Gênesis, ou melhor, no livro de Êxodo, que nós estamos lendo, relata inúmeras situações que trazem valiosos ensinos para a atualidade. Alguns desses ensinos abordam questões sobre liderança, sobre como vencer desafios intransponíveis ou como conhecer a vontade de Deus de forma pessoal. Ensina também como depender de Deus em situações complexas e aponta para a importância de combinarmos três coisas: conhecimento acadêmico, o engajamento no serviço cristão e poder. São coisas que nós vamos identificar na pessoa de Moisés. O livro de Êxodo mostra promessas de Deus se realizando. Êxodo quer dizer partida ou nomes, e um dos seus objetivos é contar o retorno do povo de Israel à terra que Abraão havia recebido como promessa. Mas que retorno é esse? Por que um retorno? Retorno porque anos antes, descendentes de Abraão, Jacó e sua família, saíram da terra de Canaã e foram para o Egito fugindo da fome. Lá eles ficaram por 400 anos, a sua descendência, e no final desse período de 400 anos acabam se transformando, se tornando escravos. O povo de Israel cresce. De 70 pessoas que nós lemos aqui, 70 pessoas são descendentes diretos. Na realidade, alguns comentaristas dizem que pode ter sido 140 pessoas, se forem contados as mulheres, os servos. Então, de 140 pessoas que saíram da terra de Canaã rumo ao Egito, 400 anos depois vão sair rumo à terra prometida cerca de 2 milhões de pessoas. A promessa de Deus, portanto, em fazer aquele povo uma grande nação, estava sendo cumprida, estava em processo de ser cumprida. No próximo quadro, nós avançamos um pouco mais para o contexto sociocultural. No início da narrativa de Êxodo, nós mencionamos o povo de Israel vivia como escravo no Egito. Era o final daqueles 400 anos e início de Êxodo eles estavam nessa condição. Nessa circunstância, o povo habitava em casas, formando comunidades possivelmente segmentadas pelas 12 tribos de Israel, pelos 12 filhos de Isaque. Com sua libertação e partida, esse quadro muda radicalmente. E aí nós vamos ver alguma coisa bastante interessante que eu quero que você preste atenção. Eles deixam, com essa mudança, com a saída do Egito, eles deixam para trás a dominação do faraó do Egito, que obviamente era uma coisa muito ruim, porque eles viviam como escravos. E eles passam no deserto, naquele período que eles vão passar no deserto, eles passam a depender de Javé. Essa dependência se dá em todos os níveis e em todos os aspectos. Começa, por exemplo, por Javé definir a rota pela qual eles seguiriam através do deserto. Definir onde eles acampariam, onde eles conseguiriam água, onde eles conseguiriam comida, como eles conseguiriam água, como eles conseguiriam comida. Então, nesse período, os israelitas estavam totalmente dependentes de Javé. Esse processo avança até que os israelitas, vão receber um código de leis que eles deveriam seguir e para que eles se tornassem uma grande nação. Eles estavam num processo de transformação de povo, de um monte de gente sem um código, sem leis, sem maiores estruturas. Eles estão nesse processo para se tornar uma nação. Isso incluía, esse recebimento de códigos, etc., incluía especificações de como Javé habitaria no meio do povo e como ele seria adorado e como o povo deveria se relacionar com Deus.
O que era abundante na época do Egito passa a ser escasso. E o que era escasso passa a ser abundante. Isso quer dizer que o que era abundante no Egito, por exemplo, em termos de habitação, em termos de alimento, aquilo era abundante, nesta nova fase do deserto passa a ser escasso. Eles passaram a ser nômades, dependendo inteiramente de Javé para sobreviver. Por outro lado, o que era escasso nos tempos do Egito, que era a presença de Javé de uma maneira visível e ativa entre eles, agora passa a ser uma realidade constante. Se nós trouxermos esse jogo, essa situação para os dias atuais e tentar aplicar a nossa vida, podemos escolher viver sobre a opressão do Egito ou sobre o domínio de Deus. No primeiro caso, viver sobre a opressão do Egito, o Egito simboliza nossa própria vontade, que nos leva muitas vezes a uma sensação de abundância e de independência. Mas ficarmos dependentes da nossa vontade, na realidade, tende a nos limitar e até nos escravizar. Por outro lado, se deixamos o Egito para trás e passamos a depender inteiramente de Deus, essa atitude nos levará à liberdade e à conquista da nossa própria terra prometida. E aí uma pergunta para você pensar: o que você prefere? Viver sobre a opressão do Egito, sobre a opressão do faraó lá na terra do Egito, ou prefere viver no deserto sob o controle, sobre a presença e sobre a orientação de Deus? No próximo quadro, avançamos mais um pouco e abordamos a questão da preparação intelectual de Moisés. Moisés era filho de uma escrava hebreia. Cresceu no palácio do rei do Egito como filho adotivo de uma princesa egípcia. Ele recebeu toda a educação e treinamento intelectual oferecidos aos príncipes naquela nação. Ele foi educado na corte egípcia e também, por conta disso, pela sua posição de príncipe, ele recebeu treinamento que nós poderíamos chamar de um treinamento superior. O Novo Testamento destaca a qualidade da formação de Moisés, quando afirma que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios, conforme lemos lá em Atos 7, 22. Segundo o professor de Antigo Testamento, o professor Mariottini, ele afirma que os documentos egípcios que são encontrados hoje, estão disponíveis hoje por conta da arqueologia, descrevem a educação escolar no Egito com grande detalhe. De acordo com a maneira tradicional de educar os altos funcionários ou os agregados do rei, do faraó, Moisés, olha só que interessante, ele foi educado em matemática, história, geografia, música e medicina. E também recebeu instrução em religião e práticas das doutrinas egípcias. A preparação intelectual de Moisés o tornou um homem habilidoso e muito erudito. Mas Moisés nunca esqueceu que ele era israelita, filho de escravos. Antes de receber treinamento intelectual na corte egípcia, Moisés recebeu sua primeira educação em casa, com a sua mãe, que se chamava Joquebede. Através da presença da sua mãe, da influência da sua mãe, e também da presença e da influência de Miriam, que era sua irmã, e também de Arão, que era irmão também, um dos irmãos de Moisés, esse conjunto todo familiar fez com que Moisés fosse exposto desde cedo à realidade de Javé, às suas promessas e às suas esperanças. É a esperança do povo, esperança essa de que algum dia um libertador viria para salvá-los daquela escravidão. Certamente aprendeu esse princípio, né? essa esperança que um dia haveria de vir um Salvador. Essa era uma esperança, a esperança messiânica, que circulava entre o povo de Israel. Esse Salvador, a esperança deles, a expectativa deles, é que ele viria para libertar o povo do jugo da servidão e levá-lo à terra que o Deus dos seus antepassados havia prometido.
Durante 40 anos, Moisés viveu com a realeza egípcia, preparando-se, talvez sem saber, sem compreender muito a princípio e de princípio, para sem entender muito bem, preparado para ser chamado e envolvido em algo que afetaria não só a sua vida pessoal, mas afetaria a vida do seu povo e as futuras gerações também. A libertação da qual ele foi personagem relevante não se restringiu apenas à libertação histórica do povo de Israel, mas foi determinante para a libertação de todos os povos, que aconteceria com a vinda de Jesus de Nazaré, o Messias de Deus, anos depois. No próximo quadro, vemos alguma coisa também sobre o papel de Moisés como sacerdote e legislador. A intercessão de Moisés em favor de Israel demonstra sua função como sacerdote. Lá em Êxodo, no capítulo 32, versos 11 a 14, vemos um episódio em que isso fica muito claro. Intimamente associado ao papel de Moisés como profeta, estavam os sinais e maravilhas que Javé realizou através dele. Primeiro, lá no Egito, na corte do faraó, em que ele debateu, ele teve uma queda de braço com o faraó para que o faraó libertasse o povo do Egito, como também depois, lá no deserto, essas maravilhas e essas soluções espetaculares que Deus realizou através de Moisés foram testemunhadas pelo povo. Um profeta era também um homem de oração que intercedia em favor de outros. E isso acontece nos relatos da vida de Moisés, ele intercedia pelo povo. Como sacerdote, ele agiu como mediador entre Deus e Israel. O período de 1 ano em que o povo passou acampado na base do Monte Sinai, pouco tempo depois de ter saído do Egito, foi um tempo especial, foi um tempo significativo, tanto para Moisés como também para os filhos de Israel, pois foi nesse local que Moisés começou a servir como legislador e se tornou mediador da aliança que Javé havia feito com os israelitas. O povo talvez tivesse medo de ouvir a voz de Deus, porque não era muito comum que isso acontecesse, e para resolver esse problema, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo, dando-lhes as leis, os estatutos, as orientações e as instruções. O papel de Moisés como legislador está claramente ligado à escrita do Pentateuco, que nós estamos estudando nessa série. Moisés, diz o Êxodo 24, verso 4 e 7, diz assim: Moisés escreveu tudo o que Javé dissera e leu ao povo o livro da aliança. Todos os 5 livros são referidos como a lei. Ainda nesse período, no Monte Sinai, Moisés estabeleceu o culto a ser liderado pelos sacerdotes e levitas que seriam ordenados. Ele oficiou a orientação desses sacerdotes, que deveriam oferecer depois sacrifícios prescritos segundo a lei que estava sendo elaborada. Antes de Arão foi o primeiro sumo sacerdote, antes dele ser designado como sumo sacerdote, Moisés tinha essa função. Foi Moisés, certamente, que dirigiu a cerimônia de investimento de Arão como sacerdote. Para isso, necessariamente, Moisés deveria ter sido investido formalmente nessa função de sacerdote. Mas há um caso interessante, porque não existe nenhum registro de que isso tenha acontecido. Contudo, é provável que o próprio Deus tenha investido Moisés da função de sacerdote. Isso provavelmente deve ter ocorrido naquele incidente da sarça ardente, em que Moisés se encontrou com Deus pela primeira vez, talvez de uma maneira mais relevante, mais visível, em que Deus convocou Moisés para ser o libertador do Egito. Nessa oportunidade, lá em Êxodo 3, no capítulo 3, verso 1 a 6, Deus diz a Moisés para tirar as sandálias, porque ele estava em solo santo. E vale observar também, como parte dessa composição do papel de Moisés como sacerdote, foi Moisés quem recebeu de Javé os planos para a construção do tabernáculo e os regulamentos para as várias ofertas. Moisés permaneceu como líder espiritual de Israel, mesmo depois dos sacerdotes e levitas que foram constituídos estarem desenvolvendo e cumprindo as suas responsabilidades.
No próximo quadro, vemos um aspecto sobre Moisés na situação, na função de estadista. E esse é o último ponto que trouxemos para caracterizar a pessoa de Moisés. Moisés como estadista. Ele foi uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Os livros de Êxodo, Número e Deuteronômio descrevem vários aspectos importantes de sua vida. Esses 3 livros apresentam muitas informações sobre ele, desde o seu nascimento até quando ele morre aos 120 anos de idade. A vida de Moisés e sua obra como líder merecem a nossa atenção. O meu pai, pastor Antunes de Oliveira, sempre dizia que Moisés havia sido o maior estadista do mundo. Moisés se tornou um gigante entre os homens do passado e sua reputação ultrapassou a barreira do tempo. Ele foi transformado pelo poder divino que opera na vida dos servos que se colocam à disposição de Deus. Foi por isso que Deus usou os talentos e habilidades de Moisés, porque ele, Moisés, se colocou à disposição de Deus. Apenas os seus talentos e as suas habilidades não seriam suficientes para Moisés vencer todos os obstáculos que apareceram ao longo da jornada do povo de Israel pelo deserto. Certamente, ele se colocando nas mãos de Deus, permitiu que Deus realizasse essas maravilhas. Através do serviço a Deus, Moisés alcançou todo o seu potencial. Eu vou repetir. Através do fato de ter se colocado nas mãos de Deus, se colocado a serviço de Deus, isso permitiu com que ele, Moisés, alcançasse todo o seu potencial. Ele começa por libertar o povo de Israel da opressão do Egito. Em obediência a uma revelação divina, leva o povo até o Monte Sinai para receber as leis e os mandamentos. Com isso, ele acaba expandindo a sua ação, tornando-se um legislador, como mencionamos há pouco. Ele expande mais ainda essa sua função, essa sua liderança, ao tornar-se também um mediador da aliança feita entre Deus e o povo de Israel, como mencionamos também. Ao mesmo tempo, ele representa Deus diante do povo e representa o povo diante de Deus. Além de passar 40 anos no palácio, ele passou mais 40 anos vivendo em Midian. Sendo filho de pais escravos e tendo vivido com sua família até cerca de 2 anos de idade, antes de ir morar no palácio do faraó, Moisés conhecia o coração dos oprimidos, porque ele nascera como oprimido. E conhecia também a abundância porque viveu como príncipe no palácio dos egípcios, no palácio do Egito, até os 40 anos de idade. O Egito, na época, era uma das nações mais ricas, mais poderosas e mais influentes do mundo. Moisés foi educado para ser um líder no Egito, mas, saindo do palácio, passou os 40 anos seguintes da sua vida vivendo no deserto, lá em Midian, como pastor de ovelhas. Esses 3 ambientes onde ele viveu, a sua casa original, o palácio do faraó e a terra de Midian, deram a Moisés uma perspectiva do mundo extremamente ampla, extremamente profunda também. Moisés aprendeu muita coisa e tudo que ele aprendeu foi colocado nas mãos de Deus. O caráter de Moisés, sua fé, suas habilidades, seu conhecimento e mesmo as suas limitações, tudo isso foi colocado nas mãos de Deus. Deus não precisa de nós para ser Deus. Eu vou repetir. Deus não precisa de nós para ser Deus, mas ele precisa da nossa instrumentalidade. Essa instrumentalidade que Moisés apresentou, Moisés se colocou à disposição de Deus e Deus utilizou a instrumentalidade de Moisés como líder habilidoso, como líder engajado para realizar a missão, de forma a livrar a nação de Israel até a terra, livrar do Egito e levá-la até a terra de Canaã. Essa nação viria, anos depois, a ser o lugar de nascimento e ministério do Messias Salvador. Moisés tinha também as suas dificuldades pessoais. Por exemplo, ele não conseguia falar direito. A Bíblia relata que ele tinha algum problema na fala. Mesmo não sendo um bom orador,
Deus usou a boca de Moisés para proclamar os propósitos eternos de Deus diante do faraó do Egito. Isso nos ensina que, mesmo tendo incapacidades, Deus poderá nos utilizar dentro dos seus propósitos, capacitando-nos naquilo que for necessário de acordo com a vontade dele. A maneira como Moisés foi usado por Deus nos aponta o que o Senhor muitas vezes requer de uma pessoa que se coloca nas mãos dele. No próximo e último quadro, nós chegamos a algumas conclusões que, na realidade, são aplicações que nós propomos para a nossa reflexão como fechamento do nosso estudo. São 4 aplicações. A primeira é que quem anda com Deus fica sensível às injustiças e necessidades dos outros. Em sua maioridade, Moisés se tornou um homem forte. Embora educado nas nobres escolas do Egito, seu coração estava em Goshen, que era a região dentro do Egito onde o seu povo vivia oprimido. A identificação de Moisés com o povo de sua verdadeira origem agiu como uma voz em sua consciência. Ele deve ter pensado sobre a triste condição dos seus irmãos hebreus e como estavam sendo amargamente oprimidos pelos egípcios. Moisés estava ciente de todos aqueles trabalhos forçados que os israelitas eram obrigados a fazer de forma brutal. Eles eram cidadãos sem direitos na sociedade onde viviam. Se somos salvos em Cristo Jesus, somos cidadãos do reino de Deus. E, como tal, não podemos ficar isolados no palácio enquanto pessoas à nossa volta perecem em diversos tipos de escravidão. É necessário orar e agir por quem estiver ao nosso alcance, de modo que, sempre buscando anunciar a mensagem de Jesus como Salvador, possamos mostrar a essas pessoas as possibilidades de redenção e possibilidades de vida abundante em Cristo Jesus. A segunda aplicação que nós podemos considerar é que quando Deus chama pessoas, ele os capacita. Deus capacitou Moisés por 40 anos como príncipe do Egito. Além disso, como citado, levou a viver mais 40 anos na região de Midian como pastor de ovelhas. Com tudo isso, Moisés acumulou muito conhecimento e aprendeu muitas habilidades. E, naturalmente, teve os seus defeitos que foram superados com a misericórdia e com a ajuda de Deus. Deus nos mostra, através do relato do Êxodo, que a vitória de Moisés não veio apenas de suas virtudes de líder, mas através do caráter de Deus, que fez com que seus defeitos fossem superados. Deus realiza a sua obra através do líder que ele chama. E essa é uma mensagem para todos nós hoje. Se temos preparo acadêmico ou se não temos preparo acadêmico, devemos colocar o que temos e o que não temos nas mãos de Deus. Terceira aplicação que podemos extrair desse estudo é que Êxodo nos aponta para a natureza de certos atributos de Deus. Êxodo nos mostra princípios teológicos propostos aos israelitas que também nos alcançam hoje. Aprendemos sobre a natureza de Deus, sobre salvação e sobre as características de um líder que se coloca nas mãos de Deus. Aprendemos também sobre o significado da santidade de Deus e questões relacionadas à forma de adorá-lo. Javé é o único Deus verdadeiro que age em favor do seu povo, mesmo quando esse se encontra subjugado pela maior potência militar do mundo conhecido na época. Para isso, Deus usa até as forças da natureza para cumprir os seus propósitos. Ele livra seu povo pela sua graça e pela sua misericórdia, e em troca, ele requer que seu povo o aceite e lhe seja fiel. A quarta aplicação e última é que a libertação do povo de Israel do Êxodo é uma metáfora poderosa. Ao longo da nossa existência, quase sempre teremos faraós e egitos a nos oprimir. Deus pode agir em nossa vida, nos tirando de um lugar ou de uma situação em que somos oprimidos, concedendo-nos liberdade. O que aprendemos em Êxodo é que o Senhor liberta o seu povo. Se nós somos povo de Deus,
seremos libertos. Você se sente parte do povo de Deus? Se você não se sente parte do povo de Deus, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão é aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque ao fazer isso, você se tornará parte do Israel espiritual. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você tem um panorama de todos os estudos que nós estamos desenvolvendo sobre esse tema do Pentateuco ao longo desse trimestre. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.